Olá, boa tarde. Vou apresentar o trabalho sobre regressão polinomial em R para a cadeira de computação aplicada à análise de dados. Eu sou Igor Cordeiro e essa cadeira é ministrada pelo professor Emerson Andrade. Bom, primeiramente a gente vai passar por alguns pontos sobre a regressão polinomial. Vou dar uma introdução geral sobre a regressão polinomial. Em seguida, vou falar sobre as vantagens e desvantagens do modelo. Falar sobre as etapas da aplicação da regressão polinomial, como se aplicar esse modelo num conjunto de dados real. Fala sobre a implementação da regressão polinomial, procura alguns exercícios sobre o modelo e trazer as referências. Primeiramente, eu gostaria de apresentar aqui o conjunto de dados que nós vamos utilizar aqui durante essa atividade. É um conjunto de dados sobre informações sobre carros, com o objetivo de determinar qual é o gasto de gasolina por quilômetro desse carro específico. Ou seja, aqui o miles per gallon. Aqui nós temos algumas informações como os cilindros, as cilindradas, o poder de motor, o peso do carro, a aceleração, o ano do modelo e a origem do modelo. Temos aqui também o nome do modelo e essa é a base de dados que nós vamos utilizar durante essa atividade. Primeiramente, a regressão polinomial ela é um modelo estatístico e de aprendizado supervisionado que modela relações não lineares entre uma variável dependente y, ou seja, a variável predita, e uma ou mais variáveis independentes x, ou seja, as variáveis preditoras. A regressão polinomial ela não é bem, por assim dizer, um modelo como a gente conhece, tal qual a regressão linear ou a regressão linear múltipla. Na verdade, a regressão polinomial ela é uma extensão da regressão linear. Ela permite o aprendizado de curvas ajustando termos polinomiais para cada variável x da base de dados. Ou seja, ela consegue fazer esse ajuste polinomial e a regressão linear prediz o valor da variável predita em cima desse modelo que foi feito de forma polinomial em cima dos atributos da base de dados. Com isso, o modelo tem algumas vantagens e algumas desvantagens. Uma das principais vantagens desse modelo é a simplicidade. Como ele é uma extensão direta da regressão linear, de certa forma ele é fácil de implementar e interpretar. Primeiramente, você aplicaria essa modelagem na base de dados, a modelagem polinomial, e em seguida aplicaria a regressão linear em cima dessa modelagem. Já existem bibliotecas prontas em R que disponibilizam modelos que fazem isso. Outra vantagem é a flexibilidade, porque você é capaz de modelar relações não lineares entre as variáveis e pode ajustar curvas em vez de linhas retas, o que dá uma boa base para a regressão linear. A regressão linear já é um modelo poderoso e dessa forma ele pode se tornar ainda mais poderoso, porque ele não captaria somente as relações lineares, ele conseguiria, por meio das relações polinomiais, captar as relações não lineares também entre cada item. Também facilita a visualização, porque facilita a observação do comportamento da variável dependente, principalmente porque ao longo de diferentes graus do polinômio você consegue, pelo coeficiente dele, que ele tem essa forma, é uma equação dessa forma, o coeficiente dele te permite enxergar de forma linear, e isso também permite que a regressão linear consiga predizer em cima desse modelo. Agora, algumas desvantagens, a principal delas é o overfitting. O que é o overfitting, primeiramente? O overfitting acontece quando o modelo se ajusta bem demais ao conjunto de treinamento, mas não consegue generalizar. A generalização indica que o modelo ele conseguiu acertar muito no conjunto de teste. Ou seja, quando o modelo consegue generalizar bem, ele consegue ver novos dados e acertar as informações sobre esses novos dados. O overfitting
ele acontece justamente o contrário. Ele acerta muito, o modelo acerta muito na base de dados de treino, mas quando ele vem um novo dado, ele começa a pecar muito, porque ele se ajustou muito perfeitamente ao ruído do treino, mas não consegue se ajustar ao ruído da base de teste. Outra desvantagem também é a hipersensibilidade a outliers, porque valores extremos eles têm a capacidade de distorcer muito significativamente a curva que foi ajustada pelo modelo. Um único outlier já pode criar um gráfico que poderia muitas vezes ser linear, mas aquele outlier específico ele vai quebrar a linearidade do modelo. Nós temos também outra desvantagem que é a multicolinearidade, porque termos polinomiais eles podem ser altamente correlacionados, o que prejudica a estabilidade dos coeficientes, os coeficientes aqui de cada item, de cada grau do polinômio. Aqui a gente tem as etapas da regressão polinomial explicando como ela executa e como aplicar ela. Primeiramente, você vai receber um conjunto de dados que tem uma variável dependente y, ou seja, a variável predita, e uma ou mais variáveis independentes x, ou seja, as variáveis preditoras. Você vai fazer o pré-processamento da sua base de dados, eliminando as colunas que não forem necessárias e pegar essas variáveis independentes x. Depois você vai definir o grau do polinômio que vai ser ajustado. Você pode definir um polinômio de grau 2 e cada variável seria limitada até isso aqui, seria decomposta neste tipo de polinômio, ou você pode ter n graus, que seria decomposta até esse grau n. Depois de definir o grau do polinômio, ele vai gerar novas variáveis correspondentes às potências das variáveis originais. Ou seja, a gente pega lá a coluna peso, você botou um grau 3, por exemplo, ele vai decompor até peso ao cubo. Após isso, ele vai treinar um modelo de regressão linear múltipla com esses novos termos, estimando os coeficientes. Ou seja, para cada coeficiente desse, há uma regressão linear específica que vai ser unida depois para simular o aprendizado de curvas. Depois disso, você entra no pipeline comum de Machine Learning, utilizando o modelo treinado para prever novos valores das ocorrências e novos dados, ou seja, no conjunto de teste ou no conjunto, depois de uma homologação do modelo, num conjunto de dados reais que vão ser postos ao longo do tempo. Depois disso, você faz a avaliação do modelo comparando os valores previstos com os observados aqui na base de teste e analisa as métricas importantes para a regressão, que são o R², o erro médio quadrático e os resíduos. Temos também o erro médio absoluto, que pode ser utilizado nessa avaliação também. Se for necessário, a gente pode ajustar o grau polinomial para que o modelo generalize melhor. Muitas vezes a gente pode escolher um grau polinomial alto demais e ele se ajustar muito perfeitamente na base de treino e não generalizar bem. Vamos para a implementação agora, e primeiro a gente vai ter que carregar essa biblioteca Caret, que é muito conhecida para Machine Learning, e o conjunto de dados Automobile CSV, que é esse conjunto de dados aqui que eu tinha mostrado lá. Aqui a gente pode remover, já como pré-processamento, as linhas com valores ausentes, para não atrapalhar o treinamento do modelo. A gente faz esse na.omit no próprio DF Automobile, e a gente remove. A gente tem essa coluna categórica chamada Origin, e a gente vai ter que converter ela em um fator, para que o modelo consiga interpretar ela como número. Depois a gente normaliza as variáveis numéricas, porque cada variável dessa ela está numa escala muito diferente. Por exemplo, cilindros, o miles per gallon está muito diferente. A diferença de 8 para 3.500 é alta demais, então a gente vai normalizar esse conjunto de dados para que nenhuma dessas variáveis acabe sendo descartada pelo treino do modelo. A gente pode usar aqui para ver como ficou essa nova versão do modelo. Temos aqui o head de exemplo,
que ele fez a normalização de todos eles, de todas as variáveis mais importantes que nós selecionamos aqui, que foi o MPG, Weight, Horsepower, Displacement, Acceleration. Nós podemos usar também os Cylinders. Podemos usar os Cylinders também e treinar com esse outro atributo. Após isso, a gente faz o pré-processamento de dados, removendo algumas colunas que não são úteis, como a coluna name. A gente removeu lá a coluna name. E faz também a alteração da coluna origem para uma coluna de tipo fator e aplica a transformação numérica junto com a normalização dos dados nessas colunas numéricas, que foi exatamente o que a gente fez aqui. Conforme apresentado aqui, a gente fez a normalização nessas colunas numéricas. E após isso, a gente vai ter que entrar num pipeline de Machine Learning, dividir os dados em treino e teste, usando 70% deles para treino e 30% para teste. Aqui a gente vai setar uma semente randômica para poder garantir a reprodutibilidade do experimento e vai criar um vetor de índices aleatórios baseado nos índices do DF que a gente tem. A gente vai fazer aqui, criar esse vetor de índices aleatórios. Ele cria o vetor de índices aleatórios aqui. E agora a gente faz um novo dataset, um novo data frame de treino com os índices que foram postos aleatoriamente e um data frame de teste com os índices que não estão em train e dx. E aqui ele fez, a gente conseguiu dividir o conjunto em treino e teste. Após isso a gente vai ter que fazer o treinamento do modelo. Aqui tá como ele é treinado. Primeiramente a gente vai usar miles per gallon como variável dependente, porque é a variável que nós queremos prever. E vamos modelar as variáveis independentes: horsepower, weight, displacement, acceleration e origin. Não necessariamente você precisa de todas essas, mas a gente pode usar esse conjunto, talvez, se imaginarmos que elas juntas fazem mais sentido do que separadas, e ajustar o grau do polinômio para cada uma delas. Nesse caso, o que está sendo feito é, o modelo está ajustando cada coluna para ser uma coluna do tipo polinomial. E logo em seguida, ele aplica esse linear model, que é a regressão linear, em cima desses parâmetros polinomiais. A gente vai fazer aqui que a gente pode ajustar o grau do polinômio, por exemplo. E treiná-lo. A gente treina ele, pode ter um summary com algumas informações sobre os... Aqui tem algumas informações sobre os graus do polinômio, aqui os coeficientes, o erro padrão e o valor do coeficiente. Nós temos aqui para cada coeficiente, para o weight temos 3, para horsepower temos 4 e algumas informações sobre a própria execução do modelo. Após isso, a gente encontra como importante avaliar esse modelo nos dados de teste, para poder saber como o modelo se sai com um conjunto que ele nunca viu. Para isso a gente vai usar algumas métricas aqui, como o RMSE, que é o erro médio quadrático, o erro médio padrão e o R quadrado. A gente vai lá no modelo e vai fazer essa avaliação. Primeiro a gente faz o predicting nos dados de teste e anota as predições. Depois a gente vai calcular cada métrica dessa e vamos exibir aqui no console. Esse R quadrado, dizendo isso aqui, 0.792, ele significa que aproximadamente 79% da variância do modelo é explicada, a variação dos dados. O RMSE próximo de zero, junto com o erro médio definitivo próximo de zero, significa que o erro
ele é mínimo, o modelo não costuma errar tanto a diferença efetiva não é tanta no que o modelo prevê para o valor real, ou seja, o modelo tem saído bem com esse tipo de ajuste. Por fim, a gente pode apresentar aqui algumas métricas, uns gráficos mostrando a visualização de como ele fica para cada polinômio. Ok, deu um errinho. Pera lá. Pode apresentar como ele fica com cada gráfico. A gente vai apresentar aqui o gráfico de peso. Aqui a gente tem a curva polinomial ajustada para peso. E isso aqui, esses valores em azul são os valores do MPG normalizado. O que acontece? Nesse gráfico aqui, o peso, ele não é uma variável que serve tanto para predizer esse MPG. Ele está adotando aqui uma relação linear que não segue muito a relação do MPG, ou seja, é uma variável que não colabora tanto com a predição do modelo. A gente pode testar aqui com horsepower também. Aqui a gente já vê, horsepower ela já é uma variável que se ajusta bem ao modelo, ou seja, é uma variável que colabora muito com a predição do MPG. Ela segue aqui, ó, quase muito bem ajustado, mas se a gente mudar o grau polinomial dessa variável, e aumentar ele, por exemplo, vamos aumentar e apresentar o mesmo gráfico, a gente pode ver até algumas métricas, saber como ele saiu, já houve um pouquinho de diferença. Ele agora explica 796 na variância. Agora a gente executa o do horsepower. Ele já se ajustou um pouquinho mais. Ele ainda não está 100% justo, mas já começou a entender algumas das peculiaridades do conjunto. Agora a gente pode ver cilindrada, por exemplo. As cilindradas é um modelo que chega um pouquinho perto de ajustar, mas talvez a gente deva mexer um pouquinho no grau do polinômio. Vamos mexer e ver se muda algo. A regressão polinomial ela é muito ajudada por esse estudo dos valores que você precisa colocar nos polinômios, nos graus do polinômio. Nem sempre você vai escolher um valor muito alto, que vai se ajustar muito perfeitamente, mas às vezes um valor baixo pode acontecer esse tipo de coisa, se for uma variável útil para esse caso. Vamos ver. Aqui, ó, ela já não se ajustou tão bem, talvez não seja uma variável que seja tão boa para esse tipo de predição. Mas isso aqui é muito exploratório, é muito um estudo de sair vendo quais são os melhores, estudando quais são os melhores, fazendo as predições e tentando novamente. A gente pode ver uma tentativa só para ver como ele fica. Pelo visto ele não vai sair muito disso. A melhor variável até o momento é esse horsepower, que ela se ajusta de forma bem melhor, ou seja, o que indica que praticamente quem está prevendo o MPG é essa variável horsepower. Por último, vamos ver a aceleração. Também aqui são gráficos bem dispersos, é bem disperso a relação entre elas. Então, aqui pode ser que esse modelo ele se ajuste de forma linear, tentando generalizar tudo, mas nesse caso aqui ele não generalizou. Vamos aumentar muito drasticamente para ver o que acontece. Aqui novamente temos que fazer a predição e em seguida testar com ele de novo. Não é o caso desse modelo também, ele não se adapta tão bem. Como vimos aqui, então, horsepower é praticamente a variável que domina os dados, é a variável que determina a relação entre eles. A gente pode mostrar aqui um gráfico global também de predição. Aqui, essa é a predição, basicamente a linha ideal de predição no modelo. Talvez ele pudesse ajustar um pouquinho melhor para a direita, um pouquinho melhor mais para baixo aqui, mas no geral essa foi a linha ideal que o modelo encontrou para minimizar o erro, ou seja, minimizar o MAI
e minimizar o RMSE. Dessa forma aqui, que o modelo encontrou, talvez ele não tenha ajustado mais para a direita, porque tem menos dados aqui para a direita, talvez sejam outliers, mas a ideia é justamente essa, ele já consegue prever bem, em média, o MPG. Por último, temos alguns exercícios propostos aqui, a gente pode alterar o grau dos polinômios, fizemos isso bastante aqui durante o vídeo, e comparar o desempenho. A gente comparou ali as curvas dos gráficos e podemos descobrir qual deles vai fornecer o melhor equilíbrio. A gente pode ajustar também um modelo linear simples, ou seja, sem termos polinomiais, e comparar o resultado com o modelo polinomial de grau 2 ou qualquer outro grau, só para saber como ele vai sair. E podemos fazer também o modelo sem a variável horsepower e comparar o desempenho com o modelo original. A gente viu aqui que a variável horsepower foi muito importante para a execução do conjunto de dados, para ele prever bem os valores. Então talvez fazer ele sem o horsepower seja um pouco mais difícil do modelo entender bem o conjunto de dados. Então o objetivo dessa atividade aqui é ver o quanto que essa variável realmente participa na predição do consumo e ver o quanto as outras podem não participar ou não ser úteis. Isso aqui é um bom exercício para se verificar, para fazer uma análise de dados realmente, ver a importância de determinada variável para o modelo. Por fim, é isso. Tivemos aqui uma boa experiência com a regressão polinomial. Espero que tenha sido proveitoso. Agradeço.